Outra situação, gente, é onde essas pessoas erram, né, com o aumento dessas dores, né, para que essas dores venham a aumentar. Quais são os erros principais, além do excesso de peso, né, que vai fazer com que a gente já falou, né, sobre essa compressão na coluna, enfim. Qual é o maior erro, né, com relação às dores nas costas? Principalmente a relação postural. Como a gente senta, como a gente caminha, como a gente se porta no nosso dia a dia, isso vai influenciar muito na questão das dores, né, na região da coluna, na região das costas. Por quê? A partir do momento que eu tenho posturas inadequadas, posturas que vão desenvolver, por exemplo, encurtamento muscular, vão fazer com que eu desenvolva, sim, né, uma tração em algumas regiões da coluna, algumas vértebras, né, que vão deslocar, por exemplo, essas vértebras, vão fazer com que essas vértebras desenvolvam uma rotação, e isso vai fazer com que a gente sinta dor. Então, a postura adequada, né, é fundamental. Então, sentar de forma correta. Muitas vezes, principalmente os homens, né, colocam as carteiras no bolso de trás das calças e sentam em cima da carteira. O que acontece? Há um desvio ali na região da coluna, né, porque ele está com um local mais alto e outro local mais baixo, e esse desnível vai trazer uma tração muscular para estabilizar isso aí, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, fazendo isso sempre, né, sentando, não tirando a carteira no bolso de trás, né, da calça, isso vai trazer um encurtamento da musculatura, que vai fazer com que a gente desenvolva inúmeros problemas e aumente, sim, né, o índice de dores nas nossas costas. O que a gente tem que entender? Principalmente que quem quer, né, realizar uma ação para minimizar essas dores nas costas, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer primeiro? Então, para melhorar essas dores nas costas, o que a gente tem que fazer, gente? Primeiro, se já começou essas dores, se está muito tempo essas dores, né, na região da coluna, nas costas, a gente tem que saber qual o grau de comprometimento, né, do local, né, se tem já um comprometimento de vértebra, de disco, né? A gente tem que ter uma análise de um profissional médico, né, principalmente um ortopedista, que vai analisar se já tem, né, já desenvolveu, por exemplo, uma lombalgia, se já desenvolveu, né, uma hérnia de disco, enfim, a gente tem que ter uma análise do profissional médico para saber que tipo de tratamento eu tenho que realizar para que a gente não tenha mais essas dores, para que a gente, né, cesse com esse problema. Então, depois disso, a partir do momento que o médico detectou ou não, né, se não tem ainda comprometimento, se as dores só estão relacionadas com a questão muscular, né, o que a gente tem que fazer? Perder peso e entrar no processo de emagrecimento e utilizar o exercício para fortalecer toda a região, né, de sustentação da coluna, para que a gente não sinta mais dores. Então, o exercício físico ele vai ter essa condição, né, de melhorar essa estrutura de estabilidade da sustentação da coluna, fazendo com que a gente tire a sobrecarga da articulação. Então, se a gente tem uma musculatura mais forte, que minimiza, né, a questão da sobrecarga articular, por exemplo, no joelho, se a gente tem uma musculatura, né, que protege o joelho ali, que sustenta essa articulação do joelho mais forte, a sobrecarga no processo articular vai ser bem menor, então o desgaste, por exemplo, da articulação do joelho vai ser menor, então a gente tende a não desenvolver problemas, né, relacionados ao joelho. Mesma coisa da coluna, se a gente tem uma musculatura mais fortalecida, a musculatura de estruturação, né, de sustentação da coluna está fortalecida, a sobrecarga na articulação da coluna vai ser menor e tende a gente não desenvolver problemas, né, de não ter dores, enfim.
Então, análise médica para ver se já tem problemas, né, maiores. Se é só problema a nível muscular, o que é que a gente vai fazer? Emagrecer e fortalecer, alongar essa região para que a gente não tenha, né, uma contratura muscular que influencia em desvio postural, para que a gente não tenha um encurtamento muscular que também influencia em desvio postural. Então, por exemplo, uma cifose, uma lordose, muitas vezes é desenvolvida, né, por conta de um encurtamento muscular. E esse encurtamento muscular, ele se dá por conta de quê? Postura inadequada, né, e falta de fortalecimento da musculatura, falta de alongamento da musculatura. Então é importante a gente estar atento a essas condições.